começar a ministrar, eu quero aqui elogiar todas as mulheres, né? Principalmente a nossa pastora, que esteve fazendo um trabalho lindo nesses últimos dias, junto com a sua equipe, junto com mulheres desbravadoras, mulheres guerreiras, mulheres encorajadas pelo Espírito, porque se não tiver coragem não faz. Então assim, pode ter certeza, hoje o Senhor me ministrou algo muito poderoso sobre o trabalho que havia sido feito nesses 2 dias, de como é importante nós pararmos para atender, diga comigo, pararmos para atender as solicitações de Deus. E aqui no louvor o Senhor se amava em meu coração e mandava eu dizer para a pastora que estava confirmando, estava selando todo o propósito em que foi feito com muito amor, com muito carinho. Recebeu o sacrifício. Então entenda, igreja, quando Deus ele entende, ele recebe um sacrifício que a igreja faz, meu Deus, muita coisa muda. Quando Deus ele te faz uma solicitação, quando Deus ele coloca algo no seu coração e você incendiadamente se desenvolve, se movimenta para fazer um trabalho para Ele, irmãos, pode ter certeza que tem bênçãos na tua direção. Aleluia. Quando você se dispõe, você decide atender a algo que Jesus está solicitando para você, Jair. Está solicitando algo no seu coração, você rapidamente, apressadamente, se atende em fazer algo para Ele. Porque Ele está solicitando, pode ter certeza que para aquele que se antecede com a solicitação de Deus, ele é abençoado. Então assim, eu vi algo nisso, a pastora recebendo aqui, e eu creio que isso não é só para ela, mas também para as mulheres que se desenvolveram nesse tempo. Você crê que o tempo de florescer chegou, mulherada? E os homens também, porque nós somos uma só carne, então nós vamos nesse tempo florescer e apresentar frutos de justiça diante de Deus, irmãos. E a nossa fé, eu lembro que o capítulo 2, como é trabalhada, irmãos, a nossa fé cristã, ela é trabalhada, ela é esmiuçada para você representar alguém na terra. Você está aqui com disposição para representar um propósito de Deus aqui nesse lugar, nessa terra. Como é importante você saber disso. Então, diante desse texto, eu vou ler só um versículo, eu vou contar aqui um pouco da história para você. Eu quero que você leia em casa, mas eu quero só recitar aqui um versículo. Tiago capítulo 2, versículo 23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui apresentar esse momento diante do teu sangue. Eu creio que o Senhor já se faz presente com a sua manifestação, com teus anjos, o teu Espírito Santo. Creio pela palavra, o teu Filho amado, e então nesse momento nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, e pedir ao Espírito Santo para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor possa nos conduzir da maneira correta, meu Pai, nessa noite, para que sejamos edificados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui nesse texto, do capítulo 2, do versículo 14 em diante, até o 26, é tratado um assunto muito interessante com relação à nossa fé. E aqui o escritor ele faz uma questão muito grande de que essa fé ela seja acompanhada de quê? Diga assim comigo, obras. Então assim, é uma via de mão dupla, e nós precisamos entender que a fé em que é acrescentada em nossas vidas, ela precisa ser acompanhada de obras. Então quais são essas obras, meu pastor?
pastor, para que a minha fé seja esclarecida, eu posso apontar para você que aquele que diz que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele também apresenta atitudes em que Cristo nos ensinou, amém? Cristo, se nós estamos buscando a seguir a Cristo, então assim, a nossa fé tem uma base. Só que ela não é só da boca, ela não é só somente da boca para fora. A nossa fé, ela é apresentada mediante atitudes. E dentro desse texto, dentro desse capítulo, é tão importante porque nos é apresentado duas figuras: a figura de Abraão e a figura de Raabe. Eu quero aqui apresentar a vocês a figura de Abraão, como ele conquistou a fé, como a fé foi imputada no seu coração. E através dessa fé, ele creu em Deus, segundo as Escrituras, e foi chamado de amigo de Deus. Quem quer ser aqui amigo de Deus, amados? Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você conquistar com a sua fé a amizade de Deus, pode ter certeza que a sua vida será outra. Pode ter certeza disso. E aqui eu quero trazer um tema para essa mensagem, cujo atendendo às solicitações de Deus. Observemos que para Abraão se tornar amigo de Deus, ele passou a discernir a voz de Deus. Nós poderemos observar, se quiser anotar, anote, Gênesis capítulo 14. Quando Abraão, ele ouve a voz de Deus, estava dentro da casa de seu pai, e por conta de ouvir a voz de Deus, ele decide tomar um rumo que nem ele sabia, mas que ele havia de sair da casa de seu pai. Deus havia solicitado a ele, sim ou não? E o que Abraão fez? Diga assim comigo: Abraão recebeu uma solicitação de Deus. Deus havia dito para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai de dentro da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Observe, amados, que a nossa fé, ela é acompanhada de atitudes, para que seja concluída uma fé genuína diante de Deus. E é importante, amados, a gente entender isso nas nossas vidas, porque eu vejo que Deus, ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Deus, ele quer aperfeiçoar a minha fé e a sua em Cristo. Então a primeira atitude de quem tem fé em Deus, ele ouve a voz de Deus na sua vida. Outro ponto interessante está escrito em Gênesis capítulo 22, algo muito precioso, outra solicitação de Deus para a sua vida. Abraão, ele ouve a voz de Deus novamente, e Deus estava requerendo agora o seu filho, ou seja, a promessa que lhe foi dada. Ele recebeu um filho, e logo que recebeu esse filho, em pouco tempo, o Senhor se manifesta a ele novamente e diz o que a ele? Abraão, é o seguinte, tu vai precisar sacrificar o teu filho a mim. E o que Abraão faz? Ele se dedica a mais uma solicitação de Deus, decide subir ao monte e ali levanta um altar para o Senhor e ali decide sacrificar o seu filho. E Deus ali percebeu, amados, uma prova tão grande de amor, para você ver como é que é importante nas nossas vidas nós atendermos a uma solicitação de Deus, para que a nossa fé ela seja revelada em atitudes. E uma das coisas, amados, que eu percebo aqui dentro desse texto, mediante a atitude de Abraão, a qual a gente observa no capítulo 22 de Gênesis, é que Abraão, ele decidiu no seu coração, quando ele ouviu a voz de Deus, ele decidiu subir ao monte e ali foi sacrificar o seu próprio filho, irmãos. É onde eu vejo uma pessoa completamente disposta a atender uma solicitação de Deus na sua vida. Então eu entendo que para aquele que ouve a voz de Deus, ele tem facilidade de atender uma solicitação do Senhor. E hoje eu vejo o que Deus quer fazer com a sua igreja. É que Deus está em busca de pessoas em que atende às suas solicitações.
É difícil Deus trabalhar na vida de alguém. Ou seja, eu vejo muito isso acontecendo na Jacinete. Muitas pessoas abrem a boca para dizer que tem fé no Senhor. Mas se nós estamos vivendo um tempo, e se nós assim, florescemos nesse tempo, correto? Nós estamos florescendo nesse tempo e precisamos o quê? Apresentar frutos de justiça diante de Deus. Só que existe uma situação em que eu preciso, na minha vida, apresentar esses frutos. E quais são esses frutos, pastor? As nossas atitudes revelam o quanto nós somos dedicados às solicitações de Deus. E isso é importante eu e você sabermos, porque não adianta eu e você ouvirmos a palavra de Deus e não colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. É importante ou não é? Deus colocou no coração da pastora para realizar esse trabalho. E por ser uma mulher obediente, uma mulher que honra o Senhor, o que acontece? Ela levou para frente, ela atendeu uma solicitação de Deus. E essa solicitação de Deus alcançou muitas mulheres aqui. Eu vejo que Deus está requerendo algo de nós nesse tempo. Deus está requerendo algo de mim e de você. Porque primeiro quem atende uma solicitação de Deus, diga-se comigo, se posiciona. Se posiciona. Então eu entendo, eu vi Deus falando algo aqui essa noite. No louvor ele testificava algo no meu coração. Para aquele que atende uma solicitação de Deus, Deus ele traz honra. Aí é onde eu vejo a intimidade que você alcança por atender uma solicitação de Deus. Abraão ele creu no Senhor. Ele creu na a voz de Deus entrou no ouvido dele. E ele não ficou perdendo tempo, se enrolando, esperando o tempo passar, não. Quando ele ouviu, ele saiu de dentro da casa dos seus pais. Deus falou para ele: sai do meio desse paganismo, desse ambiente pagão, sai de dentro desse ambiente, sai de dentro da casa dos teus pais. É aí onde eu vejo, irmãos, uma cultura em que hoje a gente até é acostumado a ver isso dentro dos lares, né? Já que a gente está aqui no grupo familiar, por exemplo, Deus sabia todas as coisas, irmãos. Até o casamento de Abraão dá certo. Vou falar um negócio forte agora. Deus sabe todas as coisas e de o quanto o casamento de Abraão precisava ser preservado. Sai de dentro da casa dos teus pais. Deus nunca abençoa. Deus não se contradiz com a sua graça. E a gente vê muito isso acontecer dentro dos lares. Pais, é claro, criam filhos, aí os filhos decidem se casar, quando decidem não, está todo mundo lá junto. Ei, você que é pai, você que é mãe, diga logo para o seu filho, quando ele for se casar, ele vai pegar os paninhos dele e vai sair para mudar. Porque não dá de morar no mesmo ambiente, irmãos. Não dá de morar no mesmo ambiente. Isso é muito. Eu estou só abrindo parênteses, tá? Agora sim, irmãos, a gente precisa trazer luz para a nossa vida. A gente precisa trazer luz para o nosso caminho. E entenda isso, irmãos. Deus não trabalha na contramão. E a gente precisa entender isso. A gente vê que a sociedade hoje vive, quase toda vive assim. Quase toda vive assim. E a gente precisa entender isso. Não dá, irmão. Pode ser bonzinho, pode ser bom, pode ser legal. Mas o casal precisa de um dia na sua vida de uma intimidade. Precisa de um momento reservado dentro do ambiente da sua casa. Isso não existe. Deus disse ao homem, está escrito em Gênesis, que quando o homem decide se casar, ele tem que sair debaixo da saia da sua mãe. É muito profundo isso. Nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos entender que quando a palavra ela vai sendo explanada dentro da nossa casa, a gente tem que saber o lugar de cada um. Tanto os pais como os filhos, por exemplo.
E eu assim, eu fui ministrado esses dias agora por uma palavra chamada honra. E tem uma coisa aqui que vocês podem ficar até assustados com o que eu vou falar, mas é assim que funciona, irmãos. A questão da honra, o Senhor diz em sua palavra: honra o teu pai, honra a tua mãe, né, para que seus dias sejam o quê? Acrescentados. Isso é importante a gente saber disso. E mais na frente ele diz que para que seu dia seja acrescentado: e vós pais não irais os vossos filhos, não causar ira nos vossos filhos, para que não haja ali uma maldade. E aí hoje existe nós precisamos saber diferenciar o que é honra. Eu falo isso aqui com todo amor e com toda autoridade, irmãos. Eu já tentei explicar isso para minha mãe várias vezes. A partir do instante em que o pai, o filho decide se casar e sai da sua casa, os seus pais passam a ser parentes, porque família é o marido, a mulher e os filhos. Amém? Está me compreendendo? Então assim, os pais da gente passam a ser parentes, já não é mais família. Tem pais que entendem da seguinte forma: que a questão de honrar, por exemplo, é você estar lá 24 horas, é você estar 24 horas mandando mensagem, não. A questão da honra, entenda muito bem isso aqui que eu vou falar para você, é respeitar e considerar um pai e uma mãe. Não para que você esteja lá 24 horas, porque tem pai e mãe que não entende isso. Você tem que estar lá bajulando, tem que estar lá 24 horas. Não, você só precisa respeitar o sobrenome dos seus pais. Isso é cultura, queridos. Eu não preciso estar sustentando, eu não preciso estar correndo atrás de 24 horas, eu não preciso estar apresentando banquete. Está escrito em Provérbios que a mãe tem que preparar a mesa com vinho, com pão e com azeite. Não é o filho. Aí que ela ficou abismada mesmo. Quem tem que preparar isso é a mãe. Quando o filho sai da sua casa, se casa, ela passa a ser apenas parente. E hoje acontece uma grande discussão: quem é melhor, por exemplo, a mãe ou a esposa. Há uma discussão com isso muito grande, irmãos. E a gente tem que quebrar isso nas nossas vidas. Tem homem aí, cara, homem que é casado, que tem que estar 24 horas debaixo da saia da mãe, porque a mãe não corta o cordão umbilical, fica ali subjugado à mãe, não consegue sair da casa da mãe, porque a mãe fica ali aprisionando o filho. Não entende essa questão. Honrar é só respeitar o sobrenome, não envergonhar. E acalme, até a mãe de Jesus esqueceu ele no meio da obra. Passou 3 dias, uma festa tremenda, Jesus pregando. Quando Jesus ele percebe que ela está chamando ele lá para procurar ele, o que Jesus disse? A minha família são esses aqui, ó. Eu estou pregando para esses aqui são minha família. Deu uma cortada nela, cortou ela assim, ficou: ei, manda chamar meu filho ali, chama ali. Ele mandou só um recado: diga para ela que a minha família são esses que eu estou pregando, não é que ele está lá fora, não. Aí só para entender melhor, porque assim, amados, a gente tem que aprender o que é cultura de honra. Quando Deus diz, por exemplo, que quando os filhos se casam, saiam da dependência dos pais, é sinal de que você não deve voltar atrás e estar pedindo, por exemplo, algo. E nós precisamos, irmãos, quando você está assim, no ponto de construir a sua família, entenda que vem os compromissos e as responsabilidades. E hoje, assim, com muita humildade, com muita simplicidade, eu digo para minha mãe assim: graças a Deus, que desde que eu me casei, não entra um grão de arroz na minha mesa através da senhora. Sabe por quê? Porque não vai ter o que? Não vai ter o que? Falar. Graças a Deus. Minha sogra está ali de testemunha, graças a Deus, nunca colocou um grão de arroz na minha vida. Não é porque eu não pedi, eu sei que ela dá. Mas quando eu decidi casar, eu decidi honrar minha família. Então assim, são compromissos. Eu vejo que Deus está querendo quebrar vínculos, cortar cordão umbilical. Porque quando a gente sai, por exemplo, da saia dos pais,
A gente quer depender. Tem filhos que são tão assim quando está sem carro. E sem mãe, empresta o teu carro aí. Ela vai ter que falar: bota gasolina. E de fato, com razão, porque está precisando, irmão. Está precisando. Olha, irmãos, há uma confusão muito grande nessa questão de honrar. Deus, ele sabia plenamente do que poderia acontecer no casamento de Abraão. Deus disse: sai de dentro da casa dos teus pais. Sai da casa dos teus pais. Graças a Deus, amados. Graças a Deus, nesse tempo Deus tem me sustentado. Deus tem me dado graça. E assim, eu glorifico ao Senhor por essa graça na minha vida. Quando eu entendi isso, e a gente, amado, confunde isso. A honra não é você estar 24 horas emendado com a família, com os pais, por exemplo. Claro que você deve respeitar, e quando der, você vai lá e faz. E também não deixa. É claro que Deus, ele, se você puder fazer, você faz. Mas, irmãos, a gente tem que aprender a separar essas coisas na nossa vida, para você ver como você vai viver bem. E hoje eu vejo que 80% dos casamentos que se corrompem, casais se separam, é porque está vivendo lá na dependência de pais, na dependência dos pais, com esse tipo de vida. E a gente precisa entender isso, tanto os pais como os filhos. Como é importante a gente dar valor a esse princípio. Eu preciso honrar, mas eu preciso respeitar. E eu preciso, como é que eu posso dizer aqui uma palavra aqui para você entender melhor? Além de respeitar, considerá-la. Considerá-la. Como irmãos, eu estou tratando aqui algo tão profundo, que eu já vi situações de mães, de pais, cobrarem algo dos filhos. Cobrança. Porque tu dá mais atenção para um e deixa de dar para outro. Só para você ter assim, mais clareza do que eu estou falando, a quem um homem, por exemplo, deve honrar mais dentro de casa, até mesmo mais que os filhos. Quem? A esposa. Minha mãe está precisando de uma necessidade, a minha esposa está precisando. Quem é que eu vou atender, irmãos? A esposa. E a gente tem que aprender a zelar por isso. E saber colocar os pingos nos is. Estou ligando para a mãe, você vai preparar o que para nós? Estou fazendo aqui um negócio. Ela entendeu. Disse assim: quem prepara. Está lá em Provérbios isso. A mãe sábia, ela reúne os filhos na mesa, e lá está o vinho, que significa o quê? Alegria. O pão, a comunhão. E o azeite? A unção, a presença do Espírito. Aí nessa mesa se tem contenda, confusão. Aí está faltando o quê? Quais são os ingredientes que eu acabei de falar para você? O vinho, o pão e o azeite. Aí a gente tem que ter esse entendimento para que a gente venha ter uma família feliz. Na casa de um familiar não pode faltar o vinho, não pode faltar o pão e não pode faltar o azeite. E quem é responsável por isso? É o pai? Quem é? A mãe. Então vamos entender isso, porque a gente precisa colocar as coisas em ordem através da luz da palavra. Isso acontece muito, irmãos. Tem filhos que, é claro que nesse caso, a mãe não tem sabedoria, ao invés de ajudar os filhos, vai espalhar. A mãe da gente também, ao invés de ajudar os filhos, faz espalhar. Qual é a ordem? A mãe, ela deve reunir os filhos
já com os ingredientes prontos na mesa. E quando isso acontece, são os 3 pilares de uma casa feliz. 3 pilares de uma casa feliz. E por que eu estou falando assim? Porque dentro desse contexto, nós precisamos apresentar as nossas atitudes. Então as nossas atitudes, elas são reveladas quando nós nos conectamos com o Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é mãe, por exemplo. Quando é que você parou para organizar uma mesa e chamar todos os seus filhos para comer na sua casa? Quando é que você fez isso? É muito profundo isso. Quando é que você fez isso? Quando é que você teve? Eu vou falar aqui de modo geral, porque acontece com muitas mães. Tem mãe, irmão, tem mãe que tem muitos filhos, tem 10 filhos. Aí causa uma discórdia tremenda, ao invés de unir a família dentro na mesa, começa a plantar discórdia. Quando é para sentar, ninguém quer olhar um na cara do outro. Irmão, ninguém quer olhar um na cara do outro, não. Por quê? Porque a mãe, filha, parece a varejeira, assim, ó. Aí planta a semente da discórdia. E aí causa toda uma contenda, irmãos. Não consegue, com a falta de sabedoria, reunir a família. Leia aqui a Bíblia. Leia aqui a Bíblia. Sente aqui e leia. Me cobrando. A gente, irmãos, tem o costume de cobrar. Cobra. A honra dos pais é só não sujar, não melar o nome dela. Não melar o nome dos pais. É só isso. É claro que se tiver um pedido, se você puder ajudar a mãe a alcançar, fazer alguma coisa. Mas o principal é você não botar o nome dela no seu casa. Dá uma aplaudir de Jesus, irmão. Até aí você está entendendo, irmão? Para você tirar da sua cabeça, chegue para a sua mãe, explique isso para ela. Explique para o seu pai. Explique para o seu pai. Tem que honrar o sobrenome. Abraão creu, ele atendeu a solicitação, ele foi atender a Deus. Ele foi ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ele atendeu uma solicitação de Deus na sua vida e se tornou amigo de Deus. Disse: mamãe, já expliquei o que está acontecendo comigo, a obra de Deus comigo é assim, corre atrás de mim, porque eu estou cuidando de muita família, estou muito aperreado esse sistema, fazendo um trabalho do Senhor. E essa hora é minha mãe, mas não tente atrapalhar na obra dele. Quando der, faz. Quando der para mim também eu faço. Então a gente tem que saber disso. Você só precisa honrar. Se cada um souber o seu posicionamento dentro da sua casa, irmão, a sua vida passa a ser outra. Nós precisamos entender. Me dê um apagão aí, alguém procure o que está escrito aí que a mãe deve reunir os filhos na mesa e ali apresentar esses 3 ingredientes que eu vou colocar aqui. Me fugiu da memória que eu disse aí umas 10 vezes, eu não esqueci. Não me lembro, não me recordo se é Eclesiastes ou é Provérbios. E por conta disso, a sua fé, a fé de Abraão foi estabelecida. Porque do que nós contemplamos em Gênesis capítulo 22, quando ele vai sacrificar Isaac, ali eu vejo um exemplo de que brotou no sentimento de Abraão um amor sacrificial, porque por amor a Deus, ele decidiu sacrificar o seu filho, levou até o monte, e lá iria realizar o que Deus havia solicitado. Porém, quando Deus percebeu que ele ia praticar aquele ato mesmo por obediência e amor ao Senhor, aí o Senhor paralisou ele e disse: eu estou providenciando, não precisa mais fazer isso, eu já sei que tu me ama. E ali o Senhor proveu ali a bênção.
para a vida de Abraão, porque ele ali provou para Deus, irmão. Nós somos provados, mas do que Deus se agrada nas nossas vidas é quando nós apresentamos essas atitudes. Quando Deus solicita algo de nós, Deus, eu vejo que quer trazer frutos de justiça para o nosso meio. Frutos, irmãos, frutos de justiça. Olha, irmãos, a verdade ela dói, mas a verdade ela tem que ser esclarecida nas nossas vidas. Parou ali, estava acontecendo um evento aqui das mulheres, aqui eu estava ali fora. Pela segunda vez, aí, encosta ali no meio. Pela segunda, o mesmo, 2 vezes. Já tinha orado por ele uma vez, aí tinha 2 apóstolos ali orando, conversando, orando, se compadecendo dele, eu calado. Tinha orado com essa fera. Eles terminaram ali. Aí cedo para um pouco, ele ficou sozinho comigo. Disse: varão, deixa eu te dizer uma coisa. Tu está aqui nessa condição. Há 15 anos atrás, eu estava indo para o encontro, e tu lá era obreiro do Senhor. Tu conhece a palavra dele, e o que está te faltando é somente tu entrar por essa porta e deixar de ser orgulhoso. Aí tomou aquele susto, a lágrima já desceu na hora, irmão. Já desceu na hora. Por quê? Porque ele ficou constrangido. A palavra de Deus ela tem que ser nua e crua na nossa vida para a gente mudar o caráter. O nosso caráter é distorcido. Quando a gente se encontra com o Evangelho, a nossa vida passa a ser outra. Ei, eu estava lá, eu te vi tu pregando, tu é pregador da palavra, tu é conhecedor da palavra. Ah, porque a macumba do fulano e não sei o que está acontecendo. Isso é a vergonha que você precisa ter. Toma teu banho, se organiza. O caminho dele era para cá. Você, quando nós terminamos a conversa, ele foi para lá. Eu não sei o que é que deu. Eu não sei o que é que aconteceu, mas ele ouviu a verdade. Uma hora alguém tem que falar a verdade para você. E foi um dia assim, irmão, para mim, isso é um processo de cura. Ele é muito profundo e profético para as nossas vidas. Olha, irmãos, tem que ter coragem para olhar para a mãe e dizer que é orgulhosa. A senhora é orgulhosa. A senhora é orgulhosa. Chorou na mesa dele. Depois levantou assim com o rosto limpo. Sabia disso? Se levantou. Ali o processo da cura estava acontecendo na mesa. A mesa, irmãos, estava ensinando para ela, disse: mãe, passa a colocar. Acharam não? Passa a colocar o azeite aqui na sua vida, a trazer o pão para a mesa, a colocar o vinho aqui na mesa, os ingredientes, e prefira viver o que Cristo está apontando, porque senão a cura não vai acontecer. O rapaz estava ali, e ele estava dando culpa em todo mundo era culpado, menos ele. Quando eu comecei a trazer a tona a história dele, no instante ele mudou, porque ele bêbado, que não queria pregar para os apóstolos. Você vai pregar para os outros, para mim é coisa corrida. Para você ver, irmãos, como é importante as nossas atitudes, as atitudes que a gente tem. A palavra, ela tem que trazer clareza para as nossas vidas, e a clareza vai te trazer atitudes. As atitudes nossas precisam ser mudadas, irmãos. É por isso que quando chega o tempo de florescer, como foi ministrado aqui nessa sexta, o sábado, por exemplo, aí é justamente o momento que nós precisamos apresentar frutos. Se você quiser anotar aí o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 6 em diante, anote aí. Gálatas capítulo 5, verso 6 em diante. Vai falar dos frutos do Espírito. E aí a gente vai ver assim, como é que anda o nosso comportamento. Aí a igreja, eu vejo que Deus quer trazer respaldo para ela. E o Senhor quer ser nosso amigo. Eu vejo, irmãos, que mais à frente aqui no texto de Tiago, capítulo 2, versos 25, é citado o exemplo de Raabe.
Raabe, ela foi uma mulher que não tinha destino. Foi uma mulher que era uma prostituta do momento. Ela não tinha valor de nada para a sua vida. Mas no primeiro instante em que ela ouviu a palavra do Senhor, toda a sua casa foi alcançada. E qual foi a atitude dela? Se voltar para aqueles homens, ou seja, para a palavra que havia sido ministrada, e ela se interessou por salvação. E o que a gente precisa fazer? Hoje, amados, Deus, eu creio, está levando em consideração as nossas atitudes. As nossas atitudes revelam o grau de fé que nós temos. O grau de fé que você tem são apresentadas em atitudes, ou seja, um desejo incessante de transformação de vida. A sua vida ser transformada pelo Senhor através do Evangelho. Através do Evangelho. Hoje a igreja de Cristo é vista como imatura. Igreja imatura. A igreja de hoje ela é vista como uma igreja imatura, em que não pode ouvir um não, não pode receber algo, uma porta fechada na sua vida, que já decide deixar o Evangelho, ou até mesmo se revelar. Vocês lembram, foi muito profundo quando o Senhor ministrou na minha vida, o exemplo de Acabe. Vocês lembram do propósito que nós fizemos, em que o Senhor nos revelou a atitude de Acabe, através de um não? Então assim, nós somos vistos por Deus pelas nossas atitudes. É por isso que nós precisamos deixar o Senhor concluir a obra dele nas nossas vidas. Está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim. Sabia disso? Então assim, nós somos um povo cheio de razões e cheio de verdades. Quando nós vamos levar a nossa vida, a nossa verdade para o Evangelho, a gente vai ver o quanto estamos errados, o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos ser transformados pelo Senhor. Pelo Senhor. E só o Evangelho, irmãos, só o Evangelho pode mudar. A luz do Evangelho pode mudar a nossa vida. Só o Evangelho pode mudar. Se ainda existem atitudes na sua vida de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, irmãos, eu já me deparei com pessoas que já bateram no peito, que já leram a Bíblia mais de 18 vezes e não mudaram a sua atitude. Não mudaram a sua atitude. Porque o Evangelho não entrou no coração da pessoa. Em Coríntios, Paulo, ele fala dessa luz que ele encontrou indo em direção a Damasco, quando estava montado no cavalo. Quando ele estava montado no cavalo, quando ele se depara com a luz, a sua vida passou a ser outra. Porque a luz que refletia no rosto de Jesus, agora estava na vida de Paulo. Agora estava na vida de Paulo. Eu estava falando ontem para uma pessoa que amado, sabe o que é que muda a tua vida, a tua história? Apenas um encontro. O encontro que você tem com Ele, a sua vida passa a ser outra. E a sua vida tem que ser outra. Se você tem prazer no Evangelho, você também tem que apresentar atitudes. Você também tem que apresentar atitudes. E isso são frutos, irmãos. São frutos. São frutos. E eu preciso me identificar como aquele que atende às solicitações de Deus. Se você não atende às solicitações de Deus, irmãos, o que o Senhor está nos requerendo aqui através da luz do Evangelho, então a sua fé é pouca. Você não tem fé. Irmão, eu já conheci tanta gente e vi gente abrir a boca para dizer que tem fé, mas quando você vai olhar as atitudes da pessoa, aquela pessoa não conheceu nem o Evangelho, não tem nenhum tipo de fé. É ou não é, irmão?
Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Eu tenho fé em Deus. Tem mesmo. Você tem mesmo? Primeiro, você conhece o Filho de Deus? Se você não conhece o Filho de Deus, então não adianta nem precisar ter alguma coisa de fé. Porque a fé é para salvação, se você não tem ideia. Se você não tem ideia, a fé é para salvação. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, eu tenho fé que eu vou comprar um carro, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Será que essa pessoa conhece a Cristo, meu Deus? Aí é o momento que o ministro do Evangelho sente um gelo no coração, porque nós precisamos compreender onde é que está baseada a nossa fé. Pode prestar atenção que uma pessoa que verdadeiramente tem fé no Senhor, ela não retrocede de maneira alguma. Quem tem fé, a base da sua vida chama-se Jesus Cristo. A sua fé é constante e você não desiste dele por nem um instante. A sua fé ela é sólida, e não só por ser sólida, mas você apresenta atitudes de um verdadeiro guerreiro que está caminhando na contramão do pecado, que está caminhando na contramão da imundícia. Você sente nojo, você não tem prazer nas coisas mundanas, porque a sua fé está alicerçada no Senhor Jesus Cristo, naquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Observe a atitude de Abraão. Abraão, com uma fé tão grande, ele foi caladinho, quietinho, subiu ao monte, levou seu filho lá para sacrificar. Em nenhum momento ele pensou assim: peraí, é meu filho. Não, ele foi atender a solicitação de Deus. E tem momentos, irmãos, que nós somos provados. Nós somos provados em todo instante. E muitas das vezes, com as nossas obras, nós nos apresentamos com atitudes reprováveis. É por isso que a importância. É importante você saber de como é que está a sua fé. Como é que está a sua fé? Se no seu trabalho você não consegue segurar a língua, se no seu trabalho você não consegue segurar a sua boca, isso são atitudes. Você não consegue viver o Evangelho. E o Evangelho precisa entrar aí no seu coração. Você precisa se apresentar como uma mulher de caráter dentro da sua casa. Homem, você precisa se apresentar como um homem de caráter na sua casa. O que mais Deus quer consertar na nossa vida são desvios de caráter. São desvios de caráter. São desvios que precisam ser alinhados através do Evangelho. Se eu estou conhecendo o Evangelho, eu estou apresentando atitudes de alguém transformado. De alguém transformado. De alguém que está desejando a transformação. Somos passivos de erro, sim. Agora, permanecer no erro, não. Permanecer com as atitudes a vida inteira, irmão. A vida inteira, como eu conheço pessoas que se dizem evangélicas há mais de 10, 15, 20 anos, e as atitudes são as mesmas. As nossas atitudes são as mesmas. Nós somos mesquinhos, nós somos orgulhosos. Eu disse para aquela pessoa, disse: olha, eu vou te resumir a tua vida em 30 segundos. Você é orgulhoso, você não quer perdoar, você não quer liberar perdão, você quer continuar sendo uma pessoa rebelde. E as lágrimas descendo, e as lágrimas descendo. Quem tem costume de trabalhar com isso, a gente vai logo em cima da ferida. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Um dia estava ministrando a palavra num lugar que eu costumo lavar o carro. Passou um rapaz, estava até armado. Viu lendo aqui a palavra. Ei, vocês aí, ó. Voltou e entrou na porta e disse: ei, vocês aí não conhecem o que é o amor de Deus, não. Vocês não sabem o que é o amor de Deus. Vocês dizem que conhecem, mas vocês não conhecem.
vocês não ajudam o próximo, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Deixa ele falar, falou. Disse: meu amado, só em olhar para a tua cara, já dá para perceber que tu é um prostituto, que tu é uma pessoa que não respeita a tua esposa, que tu é um mentiroso, e que tu nem sabe realmente o que é o amor de Deus. Ficou assim, aí levantou a blusa e disse: pois é, eu durmo aqui armado. Eu disse: pior, tu não consegue confiar nem no Senhor. E Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. Acabou-se o amor, murchou, acabou-se. Irmãos, as atitudes que nós temos, nós conhecemos o Evangelho muito barato. A igreja de hoje está superficialmente vivendo o Evangelho barato, porque não consegue uma transformação na sua vida. E a gente precisa alcançar isso em Cristo Jesus. Nós precisamos alcançar isto em Cristo Jesus. Nós precisamos alcançar a plenitude de Deus, como está escrito em Sua palavra. E como é que nós alcançamos a plenitude do Senhor? A palavra tem que entrar no teu coração. Ela está sendo semeada em uma terra fértil, por exemplo. Ela tem que estar sendo semeada em uma terra fértil. Quer ver uma coisa acontecer na sua vida quando você está recebendo aqui uma palavra e essa palavra está te causando rapidamente transformação. Aí começa a ver o que as bênçãos na tua vida, porque você está primeiro olhando para o Evangelho, você está olhando para Cristo, e as bênçãos vão te acompanhando, elas vão te acessando de alguma forma. Elas vão te acessar. Elas vão te acessar. Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção. Tu serás uma bênção. Por quê? Porque ele ouviu. Ele ouviu. O rapaz se ajoelha ali, olha por mim, irmão. A tua situação não é oração. Tu precisa se erguer, entrar na igreja ali e ficar. Vou explicar para eles: olha, tem gente que pensa que tudo é mais oração. Ora para cá, ora para lá, ora para cá, ora para cá, gira para cá. Não, tem coisa que é atitude na nossa vida. As atitudes que nós tomamos nos traz respaldo diante de Deus. Quando vieram aqueles 10 leprosos solicitando cura de Jesus, Jesus não parou e disse assim: se ajoelha todo mundo aí, que agora eu vou ir para a mão, eu vou orar por você. O que Jesus disse? Sigam em direção ao sacerdote, e lá ele vai apresentar um título, ou seja, uma conferência de que vocês foram curados. Não foi oração. Tem coisas que Deus requer de nós, somente que nós nos posicionemos, nos levantemos. Para quê? Para que a nossa vida venha ser abençoada. Nossa vida venha ser abençoada. Eu me deparo com isso, com gente assim, diz: não, peraí, isso aqui não é oração não. Quando eu começo a conversar, a gente vai mapeando, a gente vai observando a mente da pessoa, e rapidamente eu assim: aqui tem um orgulho, aqui tem um ego, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí a gente senta, aí a pessoa começa a falar, e diz: irmão, tu já disse tudo. Sabe aquele que pede ajuda, mas ao mesmo tempo dá a direção para ele mesmo? Você conhece alguém assim? Pede direção para a sua vida? Aí eu fico observando, irmão, você não precisa de ajuda, você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Quando você para, você senta e você decide ouvir alguém, é sinal que você quer um direcionamento. E nós somos um povo tão orgulhoso, cara, tão orgulhosos. Eu não vou mentir para você que o problema da humanidade inteira se resume em uma só palavra: orgulho. Nós somos um povo orgulhoso. Nós somos um povo que necessita de direcionamento. Um dia desse, passei um certo lugar ali, aí uma mulher, braço do meu pescoço, e para aí, mulher, para aí.
Eu nem gosto de conversar assim. Basta um pouquinho aí, buscar meu filho na escola. Buscar meu filho na escola. Ai, pastor, me ajuda, eu estou morrendo, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com não sei o que, eu estou com um monte de coisa. Diz, minha filha, vai para a igreja. Vai para a igreja. Depois eu estou apressado, o pastor precisando de mim, eu estou apressado. Não, mas me atende aqui, conversa comigo, diz, não, vai para a igreja. Aí sei que ela me paralisou em 5 minutos, e eu queria pegar o WhatsApp e queria sair. Disse, senhora, eu queria poupar, a senhora disse. Eu queria poupar, a senhora disse. Mas já que a senhora insistiu tanto, eu vou lhe dizer algo muito interessante para a senhora. A senhora não gosta de ouvir a verdade. A senhora busca os seus próprios entendimentos. A senhora, de maneira alguma, eu não posso ir na sua casa e liberar perdão para uma pessoa. Já que a senhora insistiu tanto, eu vou falar para a senhora. Eu não posso ir até a sua casa e tratar desse assunto porque eu não moro lá. Eu não moro lá. Existem pendências nas nossas vidas que nós precisamos tomar atitude e resolver. Será que Deus nessa noite Ele não quer que você se posicione na sua condição de homem de caráter, de uma mulher de caráter, e tome uma atitude em Cristo Jesus e resolva encarar de frente a sua realidade? Que nem ouvi dessa senhora, meu Deus. E a igreja precisa entender isso. Que a gente não é para tomar uma atitude. Tome, irmão. Tome. Eu encarei minha mãe. Tem pendências dentro da sua casa que você precisa se posicionar. Vocês ficam se enrolando. Senta e conversa. Senta e resolve. É por isso que quando eu sento com um casal, quando eu sento com uma família, diz, não, seu papel é esse, está acontecendo isso, tá bom, está investido. E aí a palavra está dizendo isso. Mas o meu braço eu não vou torcer não. Eu não vou fazer isso aqui não, porque o meu coração é orgulhoso, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. E é o que eu vejo que o Senhor me direcionando para o campo da libertação. Isso aqui é libertação. Eu preciso me libertar. Você tem uma pendência para resolver, você tem alguma coisa para falar para alguém, senta e resolve. Senta e resolva. Não deixa perdurar, não prolongue algo que você tem que resolver, porque eu vejo que Cristo quer trazer liberdade para dentro da sua casa. Jesus Cristo quer trazer libertação para o seu lar. Quando a gente entende a organização de Cristo, as coisas mudam. Homem no seu lugar, mulher no seu lugar, filho no seu lugar. Quem vai na frente, quem vai para trás. Aí você vai se encaixando as coisas. Aí você vai vendo a obra de Deus acontecendo na casa da pessoa. Você vai os papéis e os valores tem nesses últimos tempos, investido, os papéis e os valores dentro do lar têm se investido. E a gente precisa trazer a nossa família para a luz da palavra, porque a palavra de Deus ela é transformadora. Você lembra que eu falei no início aqui que pai e mãe nunca deve se meter na sua vida? Primeiro, entenda isso: se você parar de depender, ou está dependendo ainda, corta esse vínculo. Eu quero ver falar alguma coisa para você. Pode ser parente, pode ser vizinho, pode ser quem for. Nem deu exemplo aqui da minha mãe. Não tem brecha para falar da minha vida. Não bota uma roda na minha mesa. E aí você precisa entender isso. Corte esse vínculo na sua vida. Aí, quando essa luz da palavra ela vai entrar na sua mesa, vai entrar na sua casa, você vai ver os valores sendo investidos.
sendo investido. A gente precisa dominar isso na nossa vida e na nossa casa. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? A coisa mais linda da vida é você aprender a não depender das pessoas. Sabe por quê? Primeiro, para você deixar de ouvir. Se deixar de ouvir. Isso significa que os valores estão invertidos. Você precisa tomar atitude, precisa tomar interesse e desejar a transformação na sua vida, na sua casa. Isso é muito profundo para nós. Eu quero ver dar errado, então. Eu quero ver isso dar errado. Nós entendemos aqui sobre honra. O Senhor me direcionou a falar de algo dentro dos lares, dos valores que estão investidos e precisam tomar posicionamento cada um. Cada um. Cada um. E as obras de Deus, como está escrito aqui em Tiago, capítulo 2, elas passam a ser reveladas na nossa casa, na nossa vida. E aí você vai me convidar um dia, e aí você vai me contar a história. Rapaz, pastor, aquele culto lá serviu para mim. Aquele culto lá melhorou a minha vida. Melhorou a minha vida. A minha maneira de viver, ela melhorou. Por quê? Porque você está entendendo os valores que precisam ser estabelecidos. Você crê? Eu vejo, irmão, sabe por quê? Que o Senhor, Ele está com um desejo grande de fazer uma limpeza nas nossas casas, fazer uma limpeza na nossa vida espiritual. Por causa dos valores investidos, o que acontece? O nosso coração é completamente amargurado, cheio de egos, cheio de orgulhos, e isso precisa sair da nossa vida para que a gente apresente frutos diante do Senhor, obras nas mãos de Deus. Eu vejo o Senhor trabalhando dessa maneira aqui, ó. Estou falando isso aqui profeticamente, que Deus, Ele quer invadir a tua casa, e deixa Ele entrar, deixa Ele tocar no teu entendimento, deixa Ele te posicionar, homem e mulher, pai, mãe, deixa Ele mudar, transformar o teu caminho. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer fazer. Deixa Ele entrar e fazer nesse tempo, porque se o Senhor está falando dessa maneira conosco, é sinal que Ele quer ver obras. Se você diz que tem fé, está na hora de se apresentar com as obras nas mãos. Com as obras na mão. Amém? Fica de pé. Em nome de Jesus.